A rejeição não te quebrou, ela apenas revelou o quanto você tinha se abandonado para ser aceito. Você não sofreu porque foi rejeitado. Você sofreu porque entregou sua identidade na mão de quem não te escolheu. Como dar a volta por cima depois de ser rejeitado afetivamente é encarar a ferida sem pedir colo. A rejeição te atingiu porque você se apoiou no olhar de alguém, não em si. O choque é aceitar que ninguém te deve validação. O problema piora quando você tenta provar valor. O mecanismo é romper a máscara e recuperar a essência. A pergunta que destrói o ego é simples. Você quer ser escolhido ou quer se escolher? A promessa é brutal. Sair daqui com a força que não pede permissão. E é aqui que a visão de Friedrich Nietzsche entra como arma, não como consolo. Como dar a volta por cima depois de ser rejeitado afetivamente começa quando você para de fingir que não doeu. Você voltou para casa, fechou a porta, olhou o celular e sentiu o peso do silêncio. Não foi o não que te quebrou. Foi o que ele ativou em você. A sensação de ser invisível. A vergonha de ter se exposto. A ideia venenosa de que faltou algo em você. Pare. Isso é sobre você. A rejeição não te diminuiu. Ela arrancou a máscara que você usava para ser aceito. Na visão de Friedrich Nietzsche, o homem é enfraquecido quando terceiriza seu valor. Você fez isso e pagou o preço. Não foi amor, foi dependência disfarçada. A crença comum diz: se eu fosse suficiente, teria sido escolhido. Quebre isso agora. O verdadeiro problema é outro. Você entregou sua força para alguém decidir quem você é. Chega. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como usar essa dor para recuperar sua identidade. Não para consertar a ferida, mas para transformá-la em lâmina. Você foi rejeitado e tentou ser maior, melhor, mais agradável. Esse é o erro. Quanto mais você tenta, mais fraco fica. Friedrich Nietzsche enxergava assim. Quando o homem busca a aprovação, ele troca a potência por migalhas. A rejeição dói porque revela o pacto silencioso que você fez. Se você me escolher, eu existo. Isso te domestica. A humilhação não veio da outra pessoa. Veio do acordo que você assinou por medo de ficar só. Acorde. O mundo hostil testa quem depende e respeita quem se sustenta. O que você chama de coração partido é, na verdade, identidade vazia pedindo retorno. Atravesse o abismo agora, pare de explicar, pare de se justificar, pare de pedir entendimento, arranque a máscara. O que sobra é você, cru, vivo, inevitável. Você sempre soube que chegaria aqui. A rejeição tinha que acontecer porque a sua essência estava sufocada. Ego, na versão Nietzsche, é a máscara criada para sobreviver. Essência é quem você era antes de aprender a pedir permissão. Quando você confunde os dois, qualquer não vira sentença. Quando separa, o não vira treino. Não foi o amor que te quebrou, foi o silêncio depois. E é nesse silêncio que você renasce. Como usar isso na prática? Primeiro, corte o contato mental. Não reviva cenas. Reviver é implorar por um passado que não te escolheu. Segundo, retire o pedestal. Ninguém é juiz do seu valor. Terceiro, direcione a energia. Dor sem direção vira vício. Dor com direção vira força. Friedrich Nietzsche chamava isso de transformar sofrimento em potência. Não fugir, não romantizar, usar. Olhe no espelho interno e responda sem mentir. Você quer ser amado ou quer ser inteiro? Essa pergunta decide tudo. Pessoas fortes estão sendo destruídas silenciosamente porque confundem aceitação com identidade. O mundo premia quem não negocia o próprio centro. É aqui que você desperta. É aqui que você volta para si. Quebre a jaula agora. Substitua a pergunta por que não fui escolhido por o que eu abandonei em mim para ser escolhido. A resposta dói e liberta. Renascer das cinzas não é ficar frio, é ficar inteiro. A sua alma não quer força, ela quer lembrar quem você era. E quando lembra, a rejeição perde o poder. Não se trata de vencer alguém, trata-se de parar de perder para si. Friedrich Nietzsche não te oferece conforto, oferece clareza, e clareza corta. Se isso falou com você, continue despertando. Volte aqui quando esquecer quem você é. O próximo passo é inevitável. Aprender a viver sem pedir permissão emocional, transformar cada rejeição em território conquistado e nunca mais permitir que o olhar de alguém decida o seu tamanho. Isso não acaba aqui. Isso abre outro portal agora.
Você achou que a rejeição te derrubou, mas ela apenas empurrou você para fora da ilusão. O que desmoronou não foi você, foi a fantasia de que precisava ser aceito para existir. Quando aquela pessoa virou as costas, algo antigo acordou dentro de você. A sensação de não ser suficiente. Isso não nasceu ali, isso veio de longe. A rejeição só rasgou o pano que escondia a ferida. Friedrich Nietzsche entendia esse momento como o ponto em que o homem encara o próprio abismo. E o abismo não te puxa para baixo, ele te chama para crescer. Fugir desse chamado é continuar fraco. Encarar é o começo da força. Pare de suavizar isso. Pare de se tratar como vítima. Você não foi derrotado. Você foi convocado. Você tentou seguir em frente rápido demais. Fingiu maturidade. Disse, tá tudo bem. Mas por dentro, algo ficou latejando. Não era saudade. Era orgulho ferido. Era a identidade rachada. Era o ego implorando para ser restaurado. Nietzsche jamais respeitou esse movimento. Para ele, o homem que corre para anestesiar a dor perde a chance de se tornar quem pode ser. A dor não veio para te destruir, veio para te tirar do lugar errado. O erro não foi amar, o erro foi se esquecer enquanto amava. Isso é o que precisa morrer agora, não a sua sensibilidade, a sua dependência. Você percebe como tudo muda quando para de perguntar o que eu fiz de errado e começa a perguntar por que eu me entreguei tanto? Essa pergunta assusta porque aponta para você. A maioria prefere culpar o outro, mais fácil, mais confortável, mais fraco. Friedrich Nietzsche desprezava esse tipo de conforto. Ele enxergava a rejeição como teste de estrutura interna. Quem se quebra não perdeu amor, perdeu eixo. E eixo não se pede, se constrói. Aqui começa a reconstrução real, não emocionalzinha de internet, mas aquela silenciosa, solitária, dura. Existe um instante em que você lembra quem era antes de precisar agradar, antes de medir palavras, antes de diminuir desejos. Esse instante sempre vem depois da rejeição. Sempre. O problema é que quase ninguém sustenta esse momento. As pessoas fogem dele voltando para o mesmo padrão. Você não. Não se ficar aqui. Nietzsche chamava isso de retorno a si mesmo. Não é virar frio. É parar de se trair. É parar de implorar por migalhas emocionais. É entender que ser rejeitado foi o preço de ter se esquecido. Você sente raiva às vezes. Não admita em voz alta, mas sente. Não é raiva da pessoa. É raiva de ter se curvado, de ter esperado mensagem, de ter se explicado demais. Essa raiva é energia bruta. Se você a virar contra si, ela vira culpa. Se você a direcionar, ela vira força. Friedrich Nietzsche via nisso um combustível perigoso ou sagrado. Depende do uso. Aqui você aprende a usar, não para atacar ninguém, para nunca mais se abandonar. Rejeição dói porque expõe a máscara social, aquela versão forte por fora e quebrada por dentro. Você sorri, mas sente o vazio. Trabalha, mas sente o peso. Segue a vida, mas algo ficou para trás. Esse algo é a sua essência. Nietzsche dizia que o homem moderno vive fragmentado, dividido entre o que é e o que mostra. A rejeição quebra o teatro, por isso machuca tanto, mas também por isso liberta. Quando o teatro cai, sobra o real. E o real é onde a força nasce. Você acha que precisa de tempo para superar? Não. Você precisa de posição interna. Tempo sem posição vira repetição. Você revive cenas. Imagina respostas melhores. Fantasia finais diferentes. Isso não é amor. É ego ferido tentando reescrever a própria humilhação. Friedrich Nietzsche cortaria isso sem piedade. O passado não pede conserto. Pede transmutação. O que aconteceu aconteceu porque tinha que acontecer. Para te tirar do lugar onde você estava pequeno demais, existe um silêncio depois da rejeição que ninguém fala. Um silêncio pesado, sem mensagens, sem validação, sem espelhos externos. É ali que o fraco enlouquece e o forte nasce. O mundo não te observa nesse ponto. Ninguém te aplaude. Ninguém te orienta. É você com você. Nietzsche chamaria isso de prova final. O que você faz quando ninguém está olhando? Volta a mendigar afeto ou constrói um centro que não depende de aplauso? Você foi ensinado a acreditar que amor salva. Nietzsche desmonta isso. Amor revela. Se você se perde no amor, não era amor, era fuga. A rejeição apenas mostrou que você estava usando o outro como muleta emocional. Duro de ouvir, necessário. Aqui você aprende a ficar de pé sozinho, não para se fechar, para escolher melhor, para nunca mais se vender barato emocionalmente. Repare como depois da rejeição, você começa a se observar mais. O jeito que fala, o jeito que anda, o jeito que pensa.
Isso pode virar obsessão ou despertar. A diferença é simples. Obsessão quer aprovação futura. Despertar quer coerência interna. Friedrich Nietzsche valorizava a coerência acima de tudo. Ser igual por dentro e por fora. Quando você alcança isso, rejeição vira irrelevante. Não porque não dói, mas porque não define. Você carregou dores que ninguém viu. Segurou o choro, fingiu maturidade, engoliu o orgulho. Isso te cansou, mas também te treinou. O mundo hostil não cria fortes por gentileza, cria por impacto. A rejeição foi impacto. Agora vem a decisão. Continuar sensível e dependente ou sensível e inteiro. Nietzsche nunca pediu que você matasse a sensibilidade. Ele pediu que você parasse de entregá-la a quem não sabe cuidar. Existe uma parte sua que quer voltar a ser como antes, mais confiante, mais vivo, menos carente. Essa parte não morreu, ela está soterrada. A rejeição foi a pá que tirou a terra de cima. Agora você escolhe. Cobre de novo ou escava até o fim. Escavar dói, mas revela. E o que é revelado não pode mais ser perdido. Quando você entende isso, algo muda na postura. Você não corre mais atrás. Você não explica mais. Você não se oferece demais. Não por orgulho, por lucidez. Friedrich Nietzsche chamaria isso de dignidade trágica. Saber que dói, mas não negociar o centro. A pessoa rejeitada vira alguém que escolhe. E isso assusta o mundo, porque o mundo controla melhor quem implora. Você começa a perceber que muitas relações eles só existiam enquanto você se diminuía. Quando você cresce, elas morrem. A rejeição foi só o primeiro corte. Outros virão. Não tema isso. É sinal de alinhamento. Nietzsche via o isolamento como fase inevitável do fortalecimento. Não como castigo, como lapidação. Ficar só dói menos do que ficar pequeno. Você sente vontade de provar algo. Mostrar que venceu, que ficou melhor. Cuidado, isso ainda é ego. A verdadeira volta por cima não precisa plateia. Ela é silenciosa, interna, visível só na forma como você não se dobra mais, na forma como escolhe com calma, na forma como não se entrega por carência. Friedrich Nietzsche valorizava essa força silenciosa. Ela não grita, ela sustenta. Rejeição também ensina limite. Até onde você vai? Até onde não vai mais. Antes, você ultrapassava seus próprios limites para manter alguém. Agora, aprende a respeitá-los. Isso é amadurecer sem cinismo. É ficar mais firme sem ficar amargo. Nietzsche jamais defendeu amargura. Defendeu potência. E potência exige limite. Você começa a entender que ninguém te abandonou. Você que estava no lugar errado, com a pessoa errada, na postura errada, isso não diminui a dor. Dá sentido a ela. Sentido cura mais do que tempo. A rejeição sem sentido vira trauma. A rejeição com sentido vira base. E base sustenta tudo que vem depois. Existe um ponto em que você percebe que não quer mais ser escolhido. Quer escolher. Quer olhar alguém e dizer isso soma ou isso drena. Essa inversão muda tudo. Friedrich Nietzsche construiu toda a sua filosofia sobre esse eixo. Sair da reatividade e entrar na criação. Reagir à rejeição te mantém preso. Criar a partir dela te liberta. Quando isso acontece, você não perde o medo de amar. Você perde o medo de ficar só. E isso muda o jogo inteiro. Quem não tem medo de ficar só não aceita qualquer coisa, não negocia dignidade, não implora afeto, não se anula. Essa é a volta por cima real, não externa, interna. E é exatamente aqui que o próximo portal se abre, porque quando você para de depender emocionalmente, surge outra pergunta inevitável. O que fazer com toda essa força que sobrou dentro de você agora? Quando a rejeição deixa de ser uma ferida aberta e vira um marco, você percebe algo inquietante. Você está mais sozinho do que nunca e mais inteiro do que jamais esteve. Esse paradoxo assusta porque ninguém te preparou para ele. O mundo ensina que ficar inteiro depende de ser amado. Friedrich Nietzsche desmonta isso sem piedade. Ele mostra que a força nasce quando você deixa de depender do reflexo do outro para se reconhecer. A rejeição foi o rompimento do espelho falso. Agora você aprende a se ver sem maquiagem emocional. Isso dói e fortalece ao mesmo tempo. Você começa a notar que sua energia muda. Não é arrogância, é silêncio firme. Antes você reagia, agora você observa. Antes você se explicava, agora você escolhe. A rejeição te ensinou algo que nenhum livro ensina.
o preço de se oferecer demais. Nietzsche enxergava esse ponto como a morte simbólica do homem antigo. Não há cerimônia, não há despedida. Só um corte seco. Quem atravessa não volta igual. Quem volta igual não atravessou. Você percebe que muitas dores que você chamava de amor eram medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente. A rejeição arrancou esses medos do esconderijo. Agora eles estão na sua frente. E não te controlam mais porque foram vistos. O que era invisível te dominava. O que é visto perde força. Nietzsche chamaria isso de tornar consciente o que te enfraquece. Não para se culpar, para se libertar. Há um momento em que você sente saudade não da pessoa, mas de quem você foi enquanto tentava ser escolhido. Aquela versão esperançosa, aberta, vulnerável. Isso confunde. Parece regressão. Não é. É luto. Você está enterrando a versão que se oferecia sem limites. Isso precisa acontecer. Nenhuma força nasce sem perda. Nietzsche nunca romantizou o luto. Ele o tratou como passagem obrigatória. Você começa a sentir menos urgência, menos ansiedade, menos necessidade de resposta. O silêncio que antes te esmagava agora te sustenta. Isso é um sinal claro de reconstrução interna. Quando o silêncio deixa de doer, algo se reorganizou. O mundo não percebe ainda, mas você sente. E isso basta. Nietzsche diria que aqui nasce a autonomia real. Não a que grita independência, mas a que não precisa provar nada. Você olha para trás e entende. Aquela rejeição não foi um erro de percurso, foi o percurso. Sem ela, você continuaria negociando sua dignidade por afeto. Continuaria confundindo intensidade com valor. Continuaria se diminuindo para caber. A rejeição foi o limite que você não teve coragem de impor. O mundo impôs por você. Cruel? Talvez. Necessário? Sim. Você começa a enxergar relações com outro critério. Não mais me escolhe, mas me respeita. Não mais me quer, mas me soma. Esse filtro muda tudo. Nietzsche falava do homem que cria seus próprios valores. É isso que está acontecendo aqui. Você não segue mais a cartilha emocional do mundo. Você escreve a sua. E isso assusta quem ainda vive de aprovação. A dor não desaparece de uma vez. Ela reaparece em ondas. Mas agora você não se perde nelas. Você observa, aprende, ajusta. Antes cada onda te arrastava. Agora você surfa. Essa diferença é brutal. É a diferença entre ser vítima do sentimento e senhor dele. Nietzsche não defendia controle frio, defendia domínio interno. Você está aprendendo isso na prática. Você percebe que não precisa virar alguém duro para ser forte. Precisa virar alguém inteiro. Inteireza não exclui sensibilidade. Exclui dependência. Esse é o ponto que quase ninguém entende. O mundo confunde força com frieza. Nietzsche não. Ele sabia que a verdadeira força suporta sentir sem se dissolver. É isso que você está construindo agora. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Vão estranhar sua nova postura, vão chamar de orgulho, ego, frieza. Ignore. Isso é só o desconforto de quem se beneficiava da sua entrega sem limites. Quando você muda, o jogo muda. Quem não consegue jogar limpo, acusa o tabuleiro. Você começa a se sentir mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Pesado porque agora carrega a responsabilidade por si. Leve porque não carrega mais expectativas alheias. Essa troca é libertadora. Nietzsche colocava a responsabilidade pessoal como preço da liberdade. Quem não aceita o preço, prefere a prisão confortável da aprovação. Você não. Você entende que a rejeição te ensinou algo simples e brutal. Ninguém vem te salvar emocionalmente. E isso não é desespero. É poder. Quando você para de esperar resgate, começa a construir. Construir rotina. Construir critério. Construir força diária. Nada disso é glamuroso, mas tudo isso sustenta. Você se pega menos disponível para dramas, menos tolerante com jogos, menos disposto a migalhas. Isso não te torna pior, te torna seletivo. Nietzsche via a seletividade como sinal de amadurecimento. O homem forte escolhe onde coloca energia. O fraco espalha tudo e se esgota. Você está aprendendo a escolher. Há um orgulho silencioso que começa a surgir. Não aquele que humilha os outros. Aquele que te impede de se humilhar. Esse orgulho é saudável. Ele protege o centro. Ele diz, aqui não. Ele nasce exatamente da rejeição bem atravessada. Mal atravessada vira ressentimento.
Bem atravessada, vira dignidade. Você percebe que não quer mais relações para preencher vazios. Quer relações para compartilhar presença. Isso muda a qualidade de tudo. Nietzsche não acreditava em união por carência. Ele falava de encontro entre forças. Para isso, você precisava primeiro recuperar a sua. A rejeição foi o treino. Você começa a sentir vontade de criar, não provar, criar. Projetos, corpo, mente, vida. A energia que antes ia para tentar ser amado agora volta para você. Essa é a transmutação real da dor. Não é discurso, é realocação de energia. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência, se reorganizando. Você entende, finalmente, que não perdeu nada naquela rejeição. Você ganhou espaço interno, ganhou clareza, ganhou eixo, perdeu ilusão. E ilusão pesa. O alívio vem depois. Sempre vem depois. Quem aguenta o processo chega lá. Agora existe um terreno novo sob seus pés, ainda instável, ainda cru, mas verdadeiro. E é exatamente desse terreno que surge a próxima questão inevitável. Quando você já não depende emocionalmente, como evitar cair novamente nas mesmas armadilhas sem virar alguém fechado demais? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a continuar pequeno. A rejeição não te destruiu, ela te despiu. E tudo que foi arrancado não era você. Era a dependência, a ilusão, a necessidade de ser escolhido para existir. Friedrich Nietzsche nunca falou para curar a ferida. Ele falou para usar a ferida como forja. Você não saiu desse vídeo para se sentir melhor. Você saiu para se tornar mais forte, para nunca mais entregar sua identidade na mão de ninguém, para nunca mais confundir amor com submissão emocional, para nunca mais implorar por validação. Se isso tocou você, continue aqui. Este canal existe para destruir o homem fraco que o mundo tentou construir dentro de você. Volte quando esquecer quem você é. Volte quando a dor tentar te dominar. Volte para lembrar que a sua força não depende de ninguém. E prepare-se porque o próximo vídeo vai aprofundar exatamente como não voltar a cair nas mesmas armadilhas emocionais, sem se fechar, sem se endurecer, sem se perder de novo.